Olá, essa é mais uma aula do curso de Álgebra Linear. É a aula equivalente a transformações lineares, quinta parte. Nessa aula, nós iremos explorar, até agora a gente viu transformações e verificou se eram ou não lineares. E a gente aplicou aí, dados vetores, qual que é o resultado da transformação linear. Nessa aula, nós vamos resolver um exemplo que inverte o que a gente tem feito até agora. Nós vamos ter resultados de uma transformação que a gente não conhece e nós vamos determinar qual que é a fórmula, ou qual que é essa transformação. É o nosso exemplo 13. Então, pede para que a gente considere a base S, composta pelos vetores V1, V2 e V3, que é de R3, onde V1 é igual a 1, 1 e 1, V2 é igual a 1, 1 e 0, e V3 é igual a 1, 0 e 0. E a transformação leva de R3 em R2, de tal modo que a transformação do V1 é igual a 1 e 0, do V2 é igual a 2 e menos 1, e do V3 é igual a 4 e 3. Então, nós vamos encontrar uma fórmula para T de x1, x2 e x3 e depois, posteriormente, usaremos essa fórmula para calcular T de 2, menos 3 e 5. Muito bem. Se V1, V2 e V3 são uma base de R3, então, cada vetor com coordenadas x1, x2 e x3 de R3, ele pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores V1, V2 e V3. Então, esse aqui é o V1, esse aqui é o V2, esse aqui é o V3 e esse aqui é um vetor x qualquer ou v qualquer de R3. Muito bem. Se nós distribuirmos o C1 aqui por V1, fizermos, na verdade não é distribuição, é uma multiplicação por escalar, de C1 por V1, de C2 por V2, de C3 por V3, realizarmos a adição entre esses vetores, resultados dessas multiplicações, e igualarmos a x1, x2 e x3, nós vamos ter um sistema de equações, onde C1 mais C2 mais C3 é igual a x1, C1 mais C2 é igual a x2 e C1 é igual a x3. Então, a gente tem aqui um sistema. Isso implica o quê? Se eu for resolver esse sistema e deixar em função de C1, de C2 e de C3, eu vou ter aqui, da terceira equação, que o C1 é igual a x3. Se eu substituir x3 no lugar de C1 da segunda equação, eu vou ver que C2 é igual a x2 menos x3, e que, substituindo na primeira, C3 é igual a x1 menos x2. Estou fazendo aqui de modo resumido, tá, pessoal? Para a aula não ficar tão longa, mas é uma mera resolução, uma mera retrosubstituição na resolução desse sistema, que não tem valores aqui. x1, x2 e x3 estão genéricos. Acontece que essa primeira linha aqui, essa primeira equação que a gente produziu, essa combinação linear, pode ser então reescrita a partir do que a gente acabou de fazer, como sendo x1, x2 e x3 igual a, no lugar de C1, x3 que multiplica 1, 1 e 1, mais, no lugar de C2, x2 menos x3, que multiplica 1, 1 e 0,
mais, no lugar de C3, x1 menos x2, que multiplica 1, 0 e 0. Isso aqui é o equivalente, né, a dizer que x1, x2 e x3 é igual a x3 que multiplica v1 mais x2 menos x3 que multiplica v2 mais x1 menos x2 que multiplica v3. Bom, pelo que a gente viu lá na nossa primeira aula de transformações lineares, lá na parte 1, né? Quando eu tenho aqui uma combinação linear, a transformação, né, de um vetor é a soma das transformações lineares, é a combinação dos axiomas de aditividade e de homogeneidade. Então, isso aqui, né, a transformação de cada igualdade, cada membro da igualdade, é o equivalente a t de x1, x2 e x3 igual a x3 vezes t de v1 mais x2 menos x3 vezes t de v2 mais x1 menos x2 vezes t de v3. Aqui nós já estamos chegando nós já estamos chegando a um resultado de tal modo que o que está sendo feito aqui, né, tem o seguinte intuito: eu quero descobrir isso aqui, que está no primeiro membro da igualdade. E da forma como eu conduzi a resolução até agora, veja que a gente está envolvendo x1, x2 e x3, que são as coordenadas do lado esquerdo aqui, né, de um vetor submetido à transformação, e t de v1, t de v2 e t de v3 foram dados pelo exercício, né, que vai me permitir chegar na fórmula solicitada. Então, t de x1, x2 e x3 é igual a x3 que multiplica, né, o que é t de v1 de acordo com o exercício? É 1 e 0, mais x2 menos x3, que multiplica t de v2. O que é t de v2? t de v2 é 2 e menos 1, mais x1 menos x2, que multiplica t de v3. O que é t de v3? É 4 e 3. Agora, basta a gente resolver, né, essas multiplicações por escalar, porque x3, x2 menos x3, x1 menos x2 funcionam como escalares, né? Então, a gente resolve as multiplicações por escalares e posteriormente realiza a adição. A gente vai ter aqui t de x1, x2 e x3 igual a 4x1 menos 2x2 menos x3 e, na primeira coordenada, e 3x1 menos 4x2 mais x3 na segunda coordenada. Então, está aqui a fórmula procurada. Essa era a fórmula que nós queríamos, que o exercício pediu para encontrar. Digamos que essa seja, né, a primeira parte. Agora, pede para a gente usar essa fórmula para encontrar t de 2, menos 3 e 5. Vai ficar como? Vai ficar, então, 4 vezes x1, 4 vezes 2, né? x1 está aqui, menos 2 vezes x2, que é menos 3, menos x3, que é 5, e 3 vezes x1, menos 4 vezes x2, mais x3, mais 5. Né? T
de 2 menos 3 e 5 é igual, resolvendo, né, cada componente aqui do resultado, nós vamos chegar em 9 e 23. Portanto, está aí a resolução. Esse exercício que foi o contrário, né? A gente tinha resultados de transformação para alguns vetores e a partir desses resultados a gente chegou numa fórmula que me permite calcular transformações de outros vetores. Encerramos mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Continuamos na próxima aula com mais alguns conceitos sobre transformações lineares. Até mais!